O Alex vai colocar, então, na tela, para você mostrar para a gente como é que se busca esses documentos, então, no Armazém Memória. Eu compartilhei aqui. Ah lá. Isso, então vai. Então, primeiro, só para passar rapidamente, Sim. nos tipos de documentos que foram... Isso aqui ainda não está publicado, vai ser publicado depois, né? Mas só para vocês verem. Memórias... Opa, deixa eu pegar aqui. Memórias reveladas do Arquivo Nacional. Então, você tem um conjunto de vários fundos, de órgãos do Estado que eles pegaram, que a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Nós achamos um volume grande de documentação sobre indígenas, por exemplo. Quem olhou isso? Serviço Nacional de Informação. Nós só pegamos documentos de agências. Tem todo um outro campo de documentações, só ali são 220 mil microfichas a serem analisadas, o que tem de indígena ou não tem. Nós pegamos uma pequena parcela até agora, mas que é significativa para a pesquisa do período da ditadura militar. Outro campo que a gente atuou foi, nós vivemos um ataque aos direitos indígenas. Então, nós reunimos os anais da Constituinte de 46, completo, a Constituição de 67, completa, que ela foi cassada em 69, mas toda a documentação, e a de 88, reunimos toda a parte indígena dessa documentação, só não reunimos a... Eu posso mexer aqui, vocês estão vendo? Sim. Sim. Eu só não reuni ela completa porque era muita página de muito assunto e não tem tanta página assim, a gente tinha 850 mil para trabalhar. Né? No Congresso Nacional, a gente reuniu audiências públicas, comissões parlamentares de inquérito, gente, nós juntamos 15 CPIs completas. Né? A última que chegou agora é a CPI de 64, 65, que tratou sobre o roubo o contrabando de pedras preciosas e ouro na região da Ilha do Bananal, que envolve o SPI e a Fundação Brasil Central. Tem depoimentos do Vinhas Neves, que era o diretor genocida do SPI, que entrou no lugar do Noel Núteos, tem depoimento do Orlando Vilas Boas, enfim, tem toda uma coisa que, Rubens, é uma história que eu tenho que te contar no telefone, porque isso é parte de um livro que você, de repente, um dia pode querer escrever, que é como é que esse genocida do Vinhas Neves conseguiu ser diretor do SPI, por fraude, e achamos documentos que provam essa fraude, que conta como foi, que envolve, inclusive, o grupo e o ex-presidente Geisel, né? Dentro disso, nos idos de 64. Né? O Vinhas é um dos alvos, né, da própria CPI e do relatório Figueiredo. Vinhas, isso, ele é acusado... Desgraça, ele tem que se explicar. A imprensa cobre, entrevista o Vinhas. É curioso a gente lembrar o que levou à desgraça do Vinhas. Você deve saber. Foi a tal da renda indígena. O que era a renda indígena? A venda da madeira, tal qual está sendo proposta agora, a exploração dos recursos das terras indígenas. O Vinhas adotou como política do SPI. Eu recuperei contratos do Vinhas como intermediário de contratações, de negócios. Etc. Não, você veja que olhar a ditadura militar, ela é assim incrível, porque você tem em 77 outra CPI que trata, entre alguns aspectos, do arrendamento de terra e como eles roubavam isso no arrendamento de terra. Por que não está andando mais? A tua tela? Não sei, você consegue... Deixa eu ver. Alex, travou? Não, eu estou mexendo aqui, pronto. Aí você tem as comissões, discursos, mas não só. Nós juntamos boletins internos da FUNAI, nós pegamos boletins publicados nos anos 70, o que a gente conseguiu são 4, 5 anos. Aí, a partir de 2002,
pegamos tudo para poder fazer as relações entre o passado e o presente, né? Inclusive, tivemos que priorizar essa parte por causa do governo Bolsonaro, para a gente ter documentado a gente ter documentado as atitudes que a FUNAI tomou durante o governo Bolsonaro, por não ficar só dentro da FUNAI essa documentação. Tá? Disparou um alarme aqui, mas não tem o que fazer, que não é na minha casa que não tem alarme. Né? Documentos da Corte Interamericana, da Cruz Vermelha Brasileira e vários outros documentos foram reunidos aqui. Aí outra coleção importante é com relação a relatórios. Fala, Henrique. Não, termina essa parte. Então, vou terminar. Com relação aos relatórios. Então, se reuniu relatórios produzidos no exterior, produzidos pelo Estado, produzidos pela sociedade civil, já são quase 15 mil páginas de relatório, e isso não é nada perto do que eu já vi que existe. Né? O ISA tem um acervo fenomenal de relatórios que um dia precisa vir para cá. Aqui é um dos xodós, quer dizer, a hemeroteca de publicações voltadas à temática indígena. Quer dizer, quando você pega um documento de Estado, ele pode ser muito bem como os documentos do Memórias Reveladas, um documento ligado à inteligência, ao setor de inteligência do Estado brasileiro. E ele pode ser um documento que queira ocultar uma informação, dando prioridade a uma forma de contar aquela coisa, isso, aquilo e outro e tal. Então, é fundamental a checagem dos documentos com a checagem da opinião de quem estava do lado dos índios, ou junto com os índios ou do próprio indígena na luta e nos registros que eles produziram, para você poder caminhar pela história, ouvindo um lado, ouvindo o outro, tirando conclusões. Então, nós reunimos um conjunto documental de mais de 141 mil páginas desse tipo de documentação. Né? O último que a gente subimos até 1945, a coleção completa, do número 1 até 1945, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, porque ele tem uma função também no probatório, para se demarcar uma terra. Eu perguntei a vários antropólogos se eles usavam, não usavam, o pessoal falava, é importante, usa, então estamos colocando. Agora vamos buscar recursos para trazer de 45 até 2021 e deixar essa coleção completa. Recortes de jornal, foi uma pena, não deu para avançar, porque aqui estava prevista mais de 80 mil páginas dos arquivos da FUNAI que não viraram. Né? E um aspecto importante da documentação, junto com a Sexta Câmara, a gente trabalhou com o Luiz Carlos Bigonha, um problema muito grave. Os documentos de terras demarcadas, os indígenas não têm cópia dessa documentação. Aí vem um maluco como o Bolsonaro e diz que vai desdemarcar a terra indígena, e eles, como Estado, que guardam essa documentação. Em 1967, para não ter a pesquisa do relatório Figueiredo, tacaram fogo no arquivo do Ministério da Agricultura e queimaram o arquivo do SPI. Foi isso o gerador das viagens do Jader Figueiredo pelo Brasil, que gerou o relatório com muito mais consistência e incluiu nele violações de direitos humanos. Como que nós não temos na sociedade uma cópia da documentação completa de todos os processos que demarcaram terra indígena? Como os indígenas de cada povo da sua terra não têm essa documentação? Então nós começamos... DPT, né? Pois é. Imagina se pega fogo lá. O que você faz com isso? Havia um projeto de digitalização em andamento. Digitalizaram mais de 2 milhões de páginas. Ok, eu não sei o status atual. Digitalizaram mais de 2 milhões de páginas. Nós conseguimos pegar via Ministério Público Federal, através de requisição dessa documentação que é pública, 400 mil páginas só. Eles, inclusive, quando responderam, eles responderam dizendo que entregaram tudo que pediu. Quando a gente foi auditar, foi numa das minhas últimas internações, que eu fiquei 20 dias no hospital, eu fiquei com os HDs auditando todo o material que chegou do Ministério Público Federal com relação a terras demarcadas, e aí consolidamos 400 mil páginas em vez de 2 milhões. Deram 20% desse material.
Né? Para Então, para o meu livro, como funcionava? Eu ia até lá, eu requisitava determinada terra indígena, eles me traziam numa sala, eu lia, isso, era tudo físico, não estava não estava digitalizado. digitalizado. Eu escolhia as páginas, essas páginas eram impressas, eram copiadas, e eu pagava a cópia. Eu não sei quanto eu paguei, mas fui muito, devo dizer, muito bem atendido. O pessoal da FUNAI Sim, eles tratou recebem, muito bem. claro. Agora, que época foi? Será que agora está igual? Não, isso foi em 2013, 2012, né? Então, E de fato, desde 2015 eu não retorno a esse arquivo que eu reputo um dos maiores, mais brilhantes arquivos do país, eu acho, porque é a história da você terra do não acha Brasil. que isso é patrimônio indígena? Se você Sim, visse as fotos que eu vi dos arquivos regionais da FUNAI, sim, o arquivo que eu vi, a foto da degradação do arquivo da Regional de Pernambuco, ou a sim, situação, a situação de abandono no Pará, dos arquivos que eu fui pessoalmente olhar. Se você visse o que aconteceu com arquivos ligados à regional, onde eles queriam jogar fora todos os arquivos, essa, e essa, houve um professor que falou: como vai jogar fora? Não pode jogar fora. Não, isso aqui já é descarte, então encosta um caminhão, joga tudo no caminhão, leva para a universidade, e hoje o arquivo está na universidade. Quer dizer, é assim que se trata a memória indígena nesse país. Isso é patrimônio indígena, o movimento indígena tem que exigir cópia digital de tudo isso, porque isso é probatório. Onde já essa se busca, viu? essa busca ativa da documentação é essencial e ela é urgente, ela é necessária. Eu Aí, cito, além da questão da PUC, que eu já falei, eu cito arquivos pessoais de antigos funcionários da FUNAI que foram claro, acumulando em suas casas, né? E me procuram e falam: Rubens, eu gostaria de doar essa documentação. Para onde? O que eu faço, né? Realmente não há um local que esses indigenistas possam se dirigir e entregar essa memória, né? Um local que faça a devida indexação, tratamento, né? Eu cito também, Marcelo, todo o arquivo do Projeto Rondon, né? O Projeto Rondon, que não tem nada a pois ver com é. o Rondon, né? Não tem nada, só o nome que foi emprestado, talvez a inspiração, mas ele foi um projeto que era levas de estudantes universitários que iam para o interior do Brasil para trabalhar com população ribeirinha, quilombola e indígena, né? Então, possivelmente, eu nunca pesquisei esse arquivo, estará lá parte da memória indígena também, né? do que Sim, esses... você tem dois viés nesse arquivo: parte da memória indígena e parte da memória da repressão. Ok? Porque, E tem porque um outro... parte do estudo do trabalho do projeto Rondon era fazer mapeamentos de áreas de conflito. Perfeito. E um outro documento que eu nunca pude pesquisar em profundidade, porque era tudo papel quando eu fui lá, né? Eu não sei em que pé está, mas é a documentação do Ministério do Interior, que na época né, estava vinculado a ele, a FUNAI, estava vinculado à SPI e estava vinculado à Fundação Brasil Central, que eu acho que estava vinculado à SUDECO. Essa documentação era tudo papel na época da minha pesquisa. E eu pude O abrir duas Museu, caixas. o Museu do Índio, por exemplo, disponibilizou 600 mil páginas de documentos do SPI, super importante a atuação deles, e da Fundação Brasil Central, e parte da documentação das teses que existiam ali no Museu do Índio. E a metodologia arquivística digital deles é a mesma do Armazém Memória, portanto, são arquivos complementares à pesquisa, como é também a Biblioteca Nacional com a Hemeroteca Digital Brasileira, que são mais de 25, 30 milhões de páginas de jornal, que vem desde o século XIX até os dias de hoje, que também tem muita informação indígena ali para ser garimpada. Se você pensar
uma página de jornal são 4x4, você tem quase 100 milhões de páginas só ali, tudo também com a tecnologia DocPro que a gente usa no armazém memória. Então, já há documento com agilidade para garimpar informação, buscar, pesquisar, localizar e trabalhar num contexto de justiça transicional que possa gerar processos de reparação e processos de não repetição. Né? Marcelo, mas aí então, a pessoa entra no site do Armazém Memória, é que nós temos que ir para o final já. Vamos embora. Vamos caminhar. A pessoa entra, ela vai chegar nesse espaço aqui. Aí tá tudo, ó. Não, só um minutinho. Aí é a página inicial do Armazém Memória. Quando a pessoa escrever lá armazémmemoria.com.br, vai abrir aí? Não, vai abrir. Coloca na página principal para a pessoa ver o passo a passo. Bora lá, aqui, ó. Indo? Agora... Indo. Pronto. Quando ele entra aqui, quem nunca usou, anda para baixo. Quem já usou, vem aqui e entra no indígena. No Centro de Referência Virtual Indígena, você tem, então, um campo de pesquisa. Logo de cara aqui. Quem nunca entrou, entra e anda para baixo. Quem não entrou, quem já entrou e quer só pesquisar, entrou aqui e faz pesquisa. Então, por exemplo, se ele colocar União das Nações Indígenas, né? Ok. Ele vai para o ambiente do acervo digital, e esse ambiente do acervo digital tem 1 milhão de páginas no momento, 1.075.000 páginas, e ele, com 16 bibliotecas, ele encontrou aqui 3.000 ocorrências com União das Nações Indígenas. Aqui está pequenininho, mas eu coloquei União das Nações Indígenas entre aspas. Né? Por quê? Porque, entre aspas, ela tem outro tipo de efeito aqui. Estou tirando esses sinaizinhos, que aqui não é bom. Ó, quando você põe o mais, ele soma palavras. Então, o mais vai encontrar resultado a união futebolística de não sei o quê, da nação de não sei o quê, e o indígena jogador de futebol. Em três lugares diferentes no texto. Esse é o sinal de mais. Quando você põe sem sinal de mais, entre aspas, você pega a palavra seguida. A ocorrência vai dar União das Nações Indígenas. Então, a pessoa tem que saber, ter uma ideia do que ela quer já, não é? Então, acho que quando vai fazer uma pesquisa em grandes volumes, é fundamental você calibrar o foco. Vamos fazer um exemplo? Olha, por exemplo, se você quer fazer vai ter que mergulhar num assunto. Como é que chamava o massacre que você falou? Cararaô? Cararaô, por exemplo. Então, se você pega lá, você pode pegar aqui e pôr só a palavra Cararaô. Né? Deu 880 ocorrências, em 1.075.000 páginas. Então, aí você pode começar. Bom, eu quero ver o que falaram de Cararaô. Mas eu não quero... Se você tem tempo de pesquisa, você pode trabalhar com a varredura. A varredura... Aqui tem os comandos, só que é só mexer, é intuitivo, não vai quebrar nada. Se você apertar e tiver errado, você aperta de novo, que não tem problema. Né? Então, ele vai lá e marca Cararaú aqui. Então, aí, se você quer dar um filtro, se tem tempo, você vai passar de ocorrência para ocorrência, é rápido. Claro. Aí a usina hidrelétrica Cararaú, que vem a se chamar, vocês sabem o nome dela, né? Qual? Cararaú. A ditadura queria construir uma usina hidrelétrica chamada Cararaú. Ela se chama Belo Monte hoje. Ela é Belo Monte. Ah, é a mesma. É a mesma. Você veja que tristeza. Calhou ao Lula fazer essa insanidade. Aí você tem, então, por exemplo, aqui se você anda as ocorrências e aqui você anda as páginas. Então, por exemplo, na ocorrência anterior, aqui, ó, caiu no meio de uma página, ó. Então, aqui, ó. Está na página tal, ó. Então, aqui você anda para trás, para frente do negócio. Então, aqui é a primeira página do documento.
Agora eu quero saber que documento é esse. Eu vou voltar mais, ó, tem folha de rosto. Aí vai indo, até achar a primeira página do documento. Ou eu vou de ocorrência em ocorrência. Vamos dizer que eu... É o mesmo método da hemeroteca, não é, Marcelo? Isso, da Hemeroteca Digital Brasileira. Aí vamos saber que, opa, achei isso aqui que me serve. Esse botão aqui, tu pega isso aqui, aperta aqui, copia o link, cola no seu artigo, na nota do rodapé, cola, salva isso aqui no favoritos para achar de novo. Ou eu quero copiar a pesquisa inteira, clica nesse daqui, copia a pesquisa, ele vai trazer essa página dentro desse resultado de pesquisa, por aí vai. Uma coisa importante é que são duas formas de navegar. Você tem essa navegação por aqui, né? E por aqui, e você tem a navegação por pastas, por aqui. Né? A navegação por pastas, ela trabalha com cores, né? Então, você tem as pastas principais, que são os fundos. Aí eu quero pesquisar só no SNI, então eu não vou ficar indo uma por uma aqui. Eu venho aqui no SNI, eu vou na agência, eu quero pesquisar só na agência do Pará. O que saiu lá? Então eu vou procurar uma pasta verde. Aqui ainda tem mais pasta dentro. Ó. A azul é que tem subpasta. O documento está aqui. Quando eu fiz isso, mudou aqui a relação. Ó. Foi para 385. Eu estava na ocorrência 2. Ela já pulou para cá. Né? E com isso você dá o foco pelo conjunto documental. Ou então você dá o foco pelas possibilidades de busca. Cararaú mais massacre. Então, eu tive 3 ocorrências nessa biblioteca toda, né? Que trata sobre esse assunto. Né? Então, aí você vai, não, eu quero outra coisa. Eu, por exemplo, trabalho muito num primeiro momento, com a pesquisa, mas eu costumo o pessoal fala perder dia, nunca se perde dia na pesquisa. Mas eu costumo começar pela hemeroteca. Né? Por quê? Porque eu primeiro vou querer entender como que o indigenismo brasileiro, os povos indígenas, eles enxergavam esse tipo de coisa. Então, se eu ponho o Cararaú aqui, eu vou começar vendo aqui, ó, a hemeroteca, eu tenho 153. Então, eu vou passar por material que é um material super bacana, porque você vai passar pela coleção do Aconteceu Especial, as publicações do ISA, as publicações do CIMI, aí boletins do Museu do Índio, por aí vai ter, olha quantos a gente já tem juntado. Coleções completas como Mensageiro. Outro dia nós comemoramos com o povo do CIMI que finalmente a gente tem todos os números publicados pelo CIMI recolhidos. Faltavam uns 5 dos anos 80. E a gente conseguiu achar. Então, recompusemos uma coleção digital completa do Porantim. Antes do Porantim, do boletim do CIMI está completa, o Luta Indígena está completo, e vários outros estão, e outros não estão. E o trabalho é permanente. Achou um exemplar, digitaliza e coloca lá no lugar, para o pessoal poder ter isso. Né? Então, primeiro, eu costumo muito passear pela hemeroteca, porque aqui eu posso ir vendo o que quem lidava com isso do ponto de vista do direito indígena falava sobre o assunto. Sim, e com isso me ajuda a ter uma compreensão melhor dos documentos do Estado que eu vou procurar saber o que tem lá, quando eu entrar, por exemplo, o que foi falado no boletim da FUNAI sobre o assunto, ou então como é que isso aparece nas CPIs, ou um acervo maravilhoso que foi recuperado pelo Armazém Memória nesse esforço,
foi a Comissão Permanente do Índio do Juruna. Localizamos 11 caixas no arquivo do CEDI da Câmara. O arquivo do CEDI da Câmara tem sido espetacular no seu trabalho. Eles entregam tudo. Do Senado não tem nem quem entrega cafezinho. Na Câmara ainda é o Vanderlei o responsável? Não trato... É que com a pandemia parou a conversa, mas eu não só não lembro o nome, mas eu trato com os funcionários por digital. E muito do material do CEDI veio da relação com a deputada Joênia Wapichana, que fez um belíssimo trabalho de conversar, de solicitar. Eu organizo tudo, passo para o gabinete solicita, a coisa vem. E recentemente eu fiz um pedido por causa da pandemia, como cidadão, para ver funcionar a diferença das coisas. E o CEDI entregou totalmente dentro do... como fosse para deputado. Eu achei uma coisa impressionante. Foi legal. Marcelo, então, basicamente, a pesquisa é isso que você mostrou até agora. Não tem mais alguma informação importante para... Você tem outros... Nós estamos montando, inclusive, tutorial para isso, né? Mas é essa dinâmica. Ele é muito simples de usar. Vocês têm que pegar mais e ver. Tem umas coisas bacanas que são aqui, ó. Por exemplo, miniaturas de ocorrências. Certo. Eu vejo, de eu mudar aqui, eu estou procurando uma ocorrência com foto. Ó, eu não fico dando um por um, eu vou mudando vários aqui. Opa, que foto é essa aqui? Onde você apertou a miniatura? Isso aqui. Aqui, no último aqui. Isso é só ir apertando e mexendo e vendo o que faz. Tá vendo? Okay. Miniatura de ocorrências, miniatura dos documentos, miniatura de capas. Né? Aí você tem, por exemplo, aqui, dupla página. Né? No caso o caso do Tuti a Vaca Noeiro, que nós estamos trabalhando. Fizemos uma oficina com a antropóloga Patrícia Mendonça, uma equipe de pessoas, umas 25 pessoas, e as oficinas com Armazém Memória, a gente faz deixa uma lição de casa e faz um retorno para poder tirar dúvida, ver dificuldade. Então, Rubens, fica à vontade, se quiser entrar em contato e falar, pô, agora não estou entendendo direito isso daqui, é só escrever, uma hora a gente senta, faz um zap, ou qualquer um que está assistindo, eu sempre atendo as pessoas no e-mail. Então, Marcelo, vamos aproveitar essa sua deixa, passa então o seu contato, o e-mail do Armazém Memória. É marcelozelic@gmail.com. Assim, infelizmente, a gente tem que encerrar. A gente conseguiu falar bastante até, né? Bem mais do que eu esperava. Mas eu acho que ficou claro, né? Se no caso alguém que tem interesse em pesquisar no Armazém Memória e tiver alguma dúvida... Só um detalhe que é importante. Eu tenho um programinha de print screen, que eu nunca lembro o nome, mas que é aqueles que você corta a tela. Então eu quero só essa foto. Uhum. Eu posso salvar, posso copiar, colar num Word, fazer não sei o quê, fazer aquilo. Eu quero pegar o pedaço do texto. E por aí vai. Só para não esquecer que isso é importante para a dinâmica. Então, você dá o print da tela, porque tem que ser um programa de print de tela que você possa selecionar o que você quer. Aí você cortou, colou, terminou de colar, pega aqui, copia o link, né? Aqui, vai lá no lugar e bota a nota do rodapé, a fonte que você pegou, que é esse endereço do link para pegar. E por aí vai. É bem facilitado mesmo, né?